Olá, pessoas abençoadas, que bom tê-los conosco aqui, aprendendo, estudando a Bíblia, as vontades de Deus Pai Todo-Poderoso, que bom. Então hoje eu convido vocês a fazer comigo um resumão do livro de Reis, esse livro que passamos agora, que relata ali o finalzinho, do reinado, da morte do rei Davi. E veio seu sucessor, que é o rei Salomão, e de alguns outros sucessores, outros reis que veio depois. E esse livro conta o declínio dos reis que veio em seguida, depois de Salomão, que o declínio deles por adorarem os falsos deuses, os ídolos, e não a Deus Pai Todo-Poderoso. E então veio no finalzinho ali da vida de Davi, e como ele já estava bem velho, e o filho mais velho dele, Adonias, queria ser rei, Ele se considerava rei porque ele era mais velho, mas Davi tinha prometido, a mulher dele, a rainha Batseba, que o seu filho Salomão seria rei no lugar de Davi. Pois o outro filho mais velho dele era meio filho, Assim, a mãe dele não era rainha, e sim era só uma concubina, que ele tinha filhos. Então esse filho mais velho dele, o Adonias, aprontou com ele, Foi lá e se fez rei, se juntou, fez um complô lá, e alguns se juntaram com ele, e num dia lá ele se fez rei, só que sem as ordens do pai, Aí o pai dele, o rei Davi, ficou sabendo. E na hora convocou todo mundo e nomeou Salomão como rei. Ungiu ele e fez ele como rei. E todo o povo aceitou, ali, que estava do lado do rei Davi. Aí então passou algum tempo, Davi já estava quase morrendo. Ele chamou Salomão, o rei, que tinha virado rei no lugar dele, e deu suas instruções, para que ele cumprisse durante a vida dele, depois que o pai dele morresse. E Davi foi rei de Israel por 40 anos. E quando ele morreu, ele foi sepultado na cidade de Davi, junto dos seus antepassados. E Salomão foi crescendo, porque Deus estava com ele, e ele era justo, igual ao seu pai Davi. O seu irmão mais velho acabou morrendo. Salomão fez o que o seu pai havia pedido antes da morte, que era tirar alguns do poder lá, que era para morrer. E ele mandou matar por causa dos pecados que eles haviam cometido. Enfim, várias coisas que seu pai ordenou para que ele fizesse também, não se esquecesse dessas pessoas más, e não esquecesse das pessoas boas também, para recompensar algumas pessoas boas que ajudaram ele, o rei Davi, na época que ele estava se tornando rei, na época que ele mais precisou. E depois de algum tempo, Salomão fez um acordo lá com o rei do Egito, lá o faraó, e casou com a filha dele. E naquele tempo ainda não tinha o templo construído lá, o qual Salomão vai construir um pouco mais para frente, para louvar e fazer sacrifícios para Deus Todo-Poderoso. Então o povo todo, fazia oferendas, essas coisas, em altares clandestinos, assim vamos dizer, E Salomão também oferecia oferendas a Deus, nos altares. E um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu para Salomão, como Deus considerava ele justo, honesto, igual ao seu pai. Ele perguntou para Salomão: o que é que você quer de mim, Salomão? Salomão falou: Senhor, eu só quero sabedoria, pois o Senhor me tornou rei desse povo enorme aí, e eu sou muito novo, eu não sei, eu preciso de sabedoria e inteligência. Aí o Senhor gostou mais ainda de Salomão, Falou assim: Salomão, eu vou te dar isso que você está pedindo, e vou te dar mais, muito mais. Vou te dar muitas riquezas e muitas honras, muito além do que você pediu, porque você pediu sabedoria só para mim, para conseguir governar o teu reino.
E isso é muito justo. E para provar isto, veio um dia 2 mulheres lá para rei Salomão julgar, né? As 2 tiveram filhos. E numa noite lá, uma delas rolou e matou seu filho sufocado. E ela, bem rapidinho, antes que a outra acordasse, foi lá e trocou os nenê, né? Colocou o morto no braço da outra e pegou o vivo. A hora que a outra acordou e viu seu filho morto, ela percebeu já na hora que não era o filho dela. Aí foi levar pro rei, né? E contou essa história pro rei. O rei, muito sábio, falou assim: me peguem a espada, que eu vou dar um jeito nessas mulheres. Pegaram, levaram a espada e falaram: corta o menino, a criança no meio, e dê metade para cada uma, delas não vão brigar mais. Daí quando ele pegou a espada para cortar a criança, a mãe verdadeira se humilhou diante dele, chorando, gritando, falou: não matem meu filho, deem ele para ela então, para outra mulher, mas que deixe ele viver. Aí então Salomão provou quem era realmente a mãe. Aí todo mundo ficou sabendo da história, do julgamento de Salomão, e todos os moradores da cidade de Israel, os israelitas, respeitaram Salomão porque ele tinha muita sabedoria. E tudo isso porque Deus havia gostado dele e ele era obediente a Deus, aos seus mandamentos. O reinado de Salomão começou a ficar tão grande, tão populoso, que era, como diz a Bíblia, era tão grande que não se podia contar, era como os grãos de areia da praia. E ali eles viviam muito felizes, comiam e bebiam à vontade. E durante o reinado dele todos viveram em segurança e com muita fartura, pois Deus havia abençoado o povo e através de Salomão. E para vocês terem uma ideia assim da sabedoria também de Salomão que Deus deu, os provérbios, livro de provérbios, né, foi ele que escreveu. E ele escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções. E o seu pai também, né? Acho que é uma herança de família, né? Porque o seu pai, o Davi, ele escreveu o livro dos Salmos, bem dizer, né? A maioria dos Salmos é de Davi, né? Era um compositor nato, muito bom, que sempre estava ali louvando a Deus Todo-Poderoso. E as terras dele, o reinado dele, tinha paz em todos os lugares, né? Não tinha inimizade com ninguém. Até que um dia ele pensou assim: poxa, meu pai prometeu e eu também tenho que cumprir, construir um templo para Deus, o Senhor. Então Salomão se juntou a Hiram, o rei de Tiro, que sempre foi amigo do pai dele, né, do rei Davi, para construir o templo de Deus Pai Todo-Poderoso. E Hiram, ele ajudou muito ainda. Enviou muitas madeiras, enviou ouro, enviou funcionários para ajudar lá, né, na construção do templo. E assim Salomão também convocou muitos funcionários lá da terra deles, israelitas, para trabalharem ali com ele, construindo o templo, e fizeram tudo, pegaram tudo de melhor, né? As melhores madeiras, as melhores pedras, ouro, prata, bronze, tudo de melhor para Deus. Então, foi 480 anos depois que Deus tirou o povo israelita do Egito, que começou toda aquela travessia, aquela caminhada para achar as terras boas, né? Que Salomão começou a construir o templo de Deus, o Senhor. O templo era muito grande, muito ambicioso assim. Era uma construção enorme. E esse templo ele fez assim tudo com o melhor material, as melhores madeiras, as melhores pedras. Fez desenhos em ouro, forrados a ouro, talhados, tudo muito lindo, tudo muito grande. Ele fez 3 andares lá, fez as salas para colocar arcas da aliança de Deus, tudo muito lindo. E Salomão demorou 7 anos para construir o templo sagrado. Mas ele também, nessa época, ele construiu o seu palácio, né? E esse palácio ele demorou 13 anos para conseguir terminá-lo, o qual também fez uma
imponente construção com as melhores coisas, as melhores madeiras, as melhores pedras, tudo de ouro, bronze, prata, tudo entalhado, desenhado, coisa mais linda do mundo. E então, quando Salomão terminou bem completo o templo, ele foi lá e trouxe a Arca da Aliança de Deus, né, com as 2 placas de pedra que foram escritas lá com os mandamentos por Moisés, lá naquela vez, no Monte Sinai, né. Então, ele mandou que levassem a arca, né, de Sião para o templo lá, para o local onde estava o templo. E assim foi feito. Eles levaram lá, os levitas levaram, os sacerdotes levaram, o povo todo se reuniu, Salomão lá se reuniu com todo mundo, fez a maior festa, ofereceram muitos animais, touros, cabritos e não sei o que mais, em oferta ao Senhor. Foram tantos que dizem que não dava nem para contar de tantos animais que foram oferecidos. Aí então Salomão orou lá para Deus, pedindo a bênção para todo o povo de Israel, pedindo para Deus que as promessas que Deus fez aos seus antepassados, ao seu pai Davi, se cumprissem, né? Para que abençoasse o reino dele, o reinado dele, desse muita sabedoria, né? E Salomão orou pedindo por todos ali, para que Deus escutasse e abençoasse, protegesse, livrasse, desse muita abundância a todo o povo de Israel. E assim o Senhor Deus Todo-Poderoso escutou, apareceu para Salomão e disse: eu escutei as suas orações, e se você cumprir tudo o que eu mando, obedecer os meus mandamentos, as minhas leis, e me louvar e me seguir de todo o seu coração, eu com certeza vou te dar tudo o que eu prometi a você, ao seu pai e aos seus antepassados. Então, depois disso, várias cidades que tinham sido destruídas, né, com as guerras, Salomão conseguiu reconstruir, reerguer, e assim foi se espalhando a fama da sabedoria, do poder do rei Salomão e de todo o seu povo, né? E Deus foi abençoando, porque Salomão estava ali igual ao seu pai, obedecendo, cumprindo os mandamentos e as leis de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo tudo que Deus gosta, né? Aí um dia se espalhou por todo o mundo, né, a fama de Salomão, e uma rainha lá da terra de Sabá. E ela disse, pegou seus servos lá e um monte de coisa lá, um monte de presente de ouro, de pedras preciosas, prata, especiarias, e foi ver Salomão na terra dele para fazer as perguntas que ela queria, saber se a sabedoria dele era tanta assim como diziam, né? E ela chegou lá, ele recebeu ela bem, ela viu tudo como era, como funcionava o palácio dele, os funcionários, tudo. E fez um monte de perguntas, e ela falou para ele assim: meu senhor, sua sabedoria, pelo que eu ouvi, é bem maior do que a gente se ouve por aí. E ela deu os presentes para ele também trocou presentes para ela, e ela foi-se embora com todo mundo, levando a fama, né, do rei Salomão junto com ela, né, para todos que queriam ouvir, para o resto do caminho e para as terras dela e vizinhos ali, que ela ficou muito espantada com a sabedoria dele, com a presença de Deus na vida dele, né. E foi se passando o tempo, a fama, a popularidade, a bondade, né, a justiça do rei Salomão foi se estendendo por tudo os países ao redor. Mas Salomão pisou na bola também, como os outros reis, né? Deus havia mandado, né? Não se casem, todos os reis, né? Não se casem com mulheres estrangeiras, né? Porque elas adoram outros deuses. Então o que ele fez? Desobedeceu. Ele casou, ele teve 1000 mulheres. Ele se casou, além da princesa lá do Egito, que era estrangeira, né? Ele se casou com 700 mulheres estrangeiras e teve 300 concubinas para ele.
Ele teve muitos, mas muitos filhos mesmo. Então essas mulheres fizeram ele, né, a adorar os deuses estrangeiros, né? Aqueles deuses ídolos, né? Deuses, para mim não é Deus. Para mim é ídolo só e é qualquer coisa. Mas aqueles ídolos de outros países, que era no caso dos países que elas adoravam, né? Então ele tinha que fazer a vontade delas, ele traiu Deus, abandonou Deus e começou também a oferecer ofertas, sacrifícios, fazer templos em nome daqueles outros ídolos. Deus ficou muito irado com isso. Imagina, né? E com essa ira de Deus, ele falou para Davi que ia tirar o reino dele e ia dar para os oficiais dele. Mas não na vida dele, né? Por amor a Davi, ao pai dele, ele ia tirar o reino da família quando o seu filho tivesse assumido como rei. Aí então Deus, o Senhor, fez com que muitos israelitas se virassem contra, né, o rei Salomão. Mas isso foi conforme o tempo, né, foi se passando, uns foram saindo, seguindo outros israelitas, uns foram fugindo dali e começou a revolta contra o rei Salomão. E assim se foi a vida de Salomão, né? Salomão reinou lá em Israel por 40 anos e no seu lugar entrou seu filho Roboão para ser rei. Porém, Roboão, ele era muito ruim, né? Ele não seguia muito as ordens não de Deus. Então, o povo se revoltou com ele, porque nessa época o povo estava sendo como escravos, estava sendo obrigados a fazer trabalhos forçados, pesados, e o povo não queria mais isso, né? Foi falar com ele e ele não acatou o pedido do povo de diminuir as cargas, né, pesadas em cima do povo. Então o povo todo se revoltou com ele e acabaram saindo e deixando ele só como rei de Judá. E em seu lugar o povo todo mesmo, né, nomeou Jeroboão. E este foi um dos chefes, né, tribos de José, né? Ele serviu Salomão, ele era da tribo de Efraim. Então foi aí que se dividiu o reino de Israel em dois grupos, né? Que daí foi dos israelitas com Jeroboão e do povo de Judá com Roboão, filho de Salomão. E assim os dois se tornaram muito inimigos, né? Roboão, filho de Salomão, ele queria matar o outro, né? O Jeroboão. Então começou a desavença entre os dois. Mas por causa do templo de Salomão, todo o povo israelita ia lá para adorar a Deus, né? Fazer os sacrifícios, orar para Deus. E Jeroboão pensou, né? Poxa, não dá mais para eles ficar indo lá, senão eles vão acabar me traindo e indo pro lado de Roboão, o rei de Judá. Então o que fez Jeroboão? Traiu Deus, o Senhor. Ele pegou e construiu 2 ídolos, né, com formato de boi, de ouro, e colocou em 2 partes lá do território dele lá, e mandou que o povo todo fosse daí, parasse de ir no templo de Deus e adorasse os deuses ali, junto desses ídolos. E foi onde o povo obedeceu e começou a provocar a ira de Deus de novo, né? E se não bastasse os 2 ídolos, Jeroboão fez mais altares pelas terras dele e ainda criou um dia especial de festa para esses ídolos, obrigando o povo todo a comemorar, fazendo assim o povo também pecar contra Deus, o Senhor. Aí então Deus, o Senhor, começou a fazer provas, né, para mostrar para Jeroboão, né, que ele estava errado, né, para ele se arrepender através de profetas, né, mandando profetas para dizer o que ia acontecer de desgraça se ele continuasse adorando outros deuses. Fez até um dia esse profeta que estava falando com ele, a hora que ele terminou de falar,
Jeroboão esticou a mão lá e apontou para o profeta e a mão dele ficou paralisada. E o profeta orou para Deus e a mão voltou ao normal, né? Mas mesmo assim Jeroboão não quis acreditar. E continuou fazendo altares, adorando a deuses falsos, a ídolos, e Deus cada vez mais e mais irado com ele. Aí então o que Deus fez? Deixou o filho de Jeroboão doente. E Jeroboão mandou sua mulher se disfarçar e ir lá noutra cidade e procurar um profeta lá para saber o que ia acontecer com o filho. Se ia morrer, se ia viver, como que era para fazer. Ela pegou e foi. Chegando lá, o profeta já estava cego, né, pela velhice, mas soube que era ela porque Deus tinha falado com ele. E o profeta falou para a mulher dele: quando você voltar para tua casa, quando você pisar nos portões da cidade, seu filho vai morrer. E foi o que aconteceu. Ela voltou para casa e o filho dela faleceu. E se cumpriu a palavra de Deus, né? Quando ele falou que Jeroboão ele ia acabar com a família dele, tanto os mais velhos quanto os mais novos. E todos que iam morrer, que morressem na cidade, os cachorros iam comer os corpos deles. E se morressem no campo, os urubus iriam comer. E assim se cumpriu a palavra de Deus, porque Deus não é homem para mentir. O que ele fala se cumpre. Ainda mais quando um servo dele desobedece, abandona ele, não obedece os seus mandamentos, as suas leis e vai adorar outros ídolos, né? Deus é justo. E assim foi-se a vida de Jeroboão. Ele governou lá por 22 anos e no seu lugar o seu filho Nadab, que ficou como rei. E Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, ele reinou lá, e quando ele morreu, o seu filho Abias ficou no seu lugar como rei de Judá. E durante todo esse tempo dos dois ali, os dois sempre em guerra, nunca tiveram paz, pelo simples motivo, né, de que eles não obedeceram a Deus Pai Todo-Poderoso, ainda abandonaram a Deus e foram adorar outros ídolos. Mas Abias também não era flor que se cheirasse, né? Ele também cometeu os mesmos pecados, os mesmos erros contra Deus, o Senhor, adorando falsos ídolos, e enfim, tudo aquilo. Mas por causa de Davi, né, que serviu a Deus fielmente e tudo mais, obedeceu sempre, o Deus Todo-Poderoso deu a Abias um filho para virar rei depois dele, né, para ver se tudo mudava, né, se desse mais segurança a Jerusalém e tudo mais, né. Então Abias morre e no seu lugar como rei ficou o filho dele, o Asa. Então foi cumprido a vontade de Deus, né. Asa, como rei de Judá, ele era muito temente a Deus, obediente e fazia tudo que Deus queria do jeito certo. Adorava somente a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então no seu reinado ele acabou com tudo aqueles troços, a maioria, né? Daqueles ídolos, daqueles postes, daqueles templos, daqueles altares pagãos. E assim foi a vida de Asa, sempre temente a Deus. E passando esse tempo, quando morre Asa, o seu filho Josafá fica como rei no seu lugar. E nessa época que Asa era rei de Judá, Baasa, que era o filho de Aías, ele se tornou rei de todo o povo de Israel. E nesse todo o tempo da vida deles, os dois, Asa e Baasa, sempre em guerra, né? Sempre se odiando um com o outro. Mas Baasa também pecou contra Deus e fez com que o povo também pecasse, adorando outros deuses, fazendo coisas erradas. E assim foi castigado também. E Deus amaldiçoou ele também, né, pelas coisas erradas que ele estava fazendo. Então Baasa morreu e o seu filho Elá ficou em seu lugar. Porém, Elá tinha um chefe lá da sua cavalaria, de seus carros de guerra lá do seu exército, que se chamava Zing. Ele conspirou, foi contra Elá e um dia acabou matando-o e se tornou rei.
de Judá no lugar de Elá. E então Zing foi lá e matou todas as pessoas da família de Baasa, sem deixar ninguém. E assim se cumpriu a promessa de Deus, porque Baasa tinha pecado contra Deus, né? Muito grande, Deus estava muito irado. Mas também Zing não durou muito não, porque soldados israelitas não gostaram muito não. Então eles nomearam o comandante deles lá como o rei daí, né? Deles ali. E Zing ficou com medo, fugiu pro palácio dele, botou fogo no palácio e acabou morrendo no palácio, queimado. E então, depois de algum tempo, Onric acabou sendo condecorado e nomeado o rei de Israel, né, pelo povo. Ele também não foi um homem correto, sempre pecando contra Deus, adorando outros ídolos, e foi condenado também a pagar. Mas quando ele morreu, o seu filho Acabe assumiu seu lugar como rei. Mas Acabe, esse foi também horroroso, porque ele acabou casando com uma estrangeira e acabou construindo na sua cidade um templo para o deus Baal. Ele fez também postes e ídolos e Deus ficou muito mais irado ainda com ele. Então o Senhor Deus prometeu que não ia derramar mais água nenhuma naquelas terras. E assim se fez. Durante 3 anos houve muita fome por falta de água, né? Não ter água para regar as plantas, né? Para fazer as colheitas, para produzir. E um dia o Senhor Deus falou: acho que vou acabar com essa seca aí, então vou mandar meu profeta Elias falar com Acabe. E Elias foi lá e falou com o rei Acabe para juntar todo o povo de Israel e ir lá no tal do Monte Carmelo falar com ele, né? E mandou juntar todos os 450 profetas do deus Baal, os 400 também profetas lá dos postes ídolos, e se juntar lá que ele ia fazer uma oferenda. E assim se deu. O rei Acabe juntou todo mundo e mandou lá no tal dia marcado lá no Monte Carmelo. E daí Elias fez a proposta, falou assim, ó: construa, pegue 2 bois, um é teu, um é meu, né? Falou pros adoradores dos outros ídolos: vocês peguem as madeiras, façam tipo uma fogueira, coloquem o boi picado lá, mas não botem fogo. Aí orem para o seu Deus para ver se ele vai mandar fogo ali para fazer a carne, assar a carne. Enquanto eu também vou fazer isso, daí eu vou orar para o meu Deus, o Deus de Israel. E eles fizeram. Foram lá, aqueles 450 do deus Baal e mais os 400 dos postes ídolos, cortaram o boi, enfiaram em cima da madeira e oraram, e nada. Chegou meio-dia, nada. Chegou 3 horas da tarde, nada. E Elias tirando sarro deles, né? Cadê o Deus de vocês? Eu acho que ele deve estar dormindo, vocês têm que gritar mais alto. E nada de resposta. Aí então que entrou Elias, falou assim: povo todo, venham aqui, nós vamos dar um jeito nisso. Elias pegou e reconstruiu o altar de Deus, o Senhor, fez ali a oferta com o boi picado, mas não acendeu fogo. E orou para Deus: Deus, por favor, me ajude, olhe aqui, faça o milagre para que todo o povo acredite que só o Senhor é Deus, não aqueles ídolos deles. E Deus mandou-lhe fogo do nada, queimou todas aquelas pedras que estavam ali embaixo, queimou as madeiras, queimou o boi e tudo. E assim todo o povo se assustou e acreditou daí, né, que Deus que estava com Elias, o profeta, era o único Deus que podia fazer tudo. Então Elias foi lá e acabou com tudo aqueles profetas, aqueles 850 profetas que veneravam, adoravam outros deuses falsos, postes ídolos e tudo mais. Matou todos. E assim, pouco tempo depois, o Senhor começou a fazer nuvenzinhas, nuvenzonas, o céu começou a se fechar e veio-lhe chuva.
Aí o rei Acabe voltou para casa e contou para sua esposa o que tinha acontecido, que Elias tinha matado os profetas. Ela ficou muito irada, porque eram os profetas dos deuses dela, né? E ela prometeu a morte de Elias. Aí se passou algum tempo, o rei Acabe tinha muita rixa, muita briga com outro rei, com o rei Ben-Hadad da Síria. Só que os sírios tinham enormes exércitos, muita gente. E o rei Acabe estava com medo, né? Mas o Senhor falou, vai que eu vou te dar a vitória. E foram para a guerra e Acabe ganhou. Mas um ano depois, o rei Ben-Hadad, como ele tinha fugido nessa primeira guerra, ele juntou de novo os seus exércitos e foi enfrentar de novo o rei Acabe. Mas Deus foi lá de novo e mostrou o seu poder. Acabou com eles e deu vitória para os israelitas de novo. Aí o rei da Síria, Ben-Hadad, ficou com medo, né? Falou assim, não, eu vou fazer um acordo com eles porque eles são muito fortes. O Deus dele é muito grande, né? É muito poderoso. E foi lá falar com o rei Acabe. E eles fizeram um acordo de paz. Mas Deus, o Senhor, deu a vitória para os israelitas, né? Mas ele tinha ordenado que matassem todos, inclusive o rei Ben-Hadad. E eles não mataram. Pelo contrário, o rei Acabe fez esse acordo de paz, né? Então um dia, Deus falou assim, eu tô muito bravo com esse Acabe. Eu mandei ele matar todo mundo, até o rei, e ele me desobedeceu. Pelo contrário, fez um acordo. E o rei Acabe continuou pecando contra Deus, né? Fazendo o que ele não gostava, matou homens inocentes, com a ajuda de sua mulher, né? Com a influência da sua mulher Jezebel. E Deus, o Senhor, ficou muito irado, mais ainda com Acabe, depois de tudo que ele mostrou para Acabe, que ele era Deus. Acabe não quis acreditar, né? Não quis se voltar de volta para ele, não quis adorar ele, continuou fazendo coisas erradas, matando gente inocente, adorando ídolos, enfim. Deus foi lá e mandou Elias de novo. Vai lá falar com Acabe e fala para ele que eu vou acabar com toda a família dele. Que aqueles que morrerem na cidade vão ser comidos por cachorros, e aqueles que morrerem no campo vão ser comidos por urubus, igual os antepassados deles. Mas Acabe ficou muito triste, né? Ele começou a jejuar com as suas roupas de rei, colocou panos velhos, né, para usar, e ficou vivendo desse jeito. E Deus viu e falou para o profeta Elias, vai lá de novo. Você está vendo o que o rei Acabe está fazendo? Ele está se humilhando na minha presença. Então vai lá e fale para ele que não será na vida dele que essa desgraça toda vai cair, não. Vai ser, eu vou cobrar isso na vida do filho dele, quando o filho dele estiver reinando. E assim Deus deu a paz durante pelo menos 2 anos naquele lugar. Mas aí então Acabe se juntou com outro rei, o Josafá, e quiseram recuperar as terras que os sírios haviam tomado deles. Foram fazer guerra, mas estava tudo em paz. Sei por que vai mexer, né? E eles foram. Só que o rei Acabe, ele foi escondido, foi disfarçado como rei, né? Não foi como rei, foi como normal. E o rei Josafá foi vestido de rei. Aí os sírios pensaram que o rei Josafá era o rei de Israel, pois os sírios queriam pegar, era o rei de Israel, né? Aí começaram a atacar e Josafá gritou e eles perceberam que não era o rei de Israel e sim o de Judá. Então eles voltaram, desistiram e cada um foi para o seu canto. Mas nessa batalha, como o rei Acabe ele estava disfarçado no meio da batalha lá lutando, tentando ganhar, ele foi ferido por um soldado sírio com uma flecha e passou o dia sangrando com ferimento e acabou morrendo. E assim se cumpriu a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. E no seu lugar ficou Acasias, o seu filho, como rei. E o rei Josafá morreu, e no seu lugar como rei ficou seu filho Joram. E assim, todos esses reis aí,
Eles pecaram contra Deus, fazendo Deus ficar irado por adorarem a outros ídolos, a outros supostos deuses, né? Esses deuses falsos, nojentos. E não vendo as bondades, as maravilhas que Deus estava fazendo entre eles, né? Fazendo eles ganharem as guerras, as batalhas, dando chuva, providenciando alimento, paz. Eles sempre estavam pisando na bola com Deus, e Deus ficando irado e os castigando. E Deus mostrando para quem serve, para quem segue os seus mandamentos, as suas ordens, adora somente a Ele só faz coisas boas. E foi assim, um pouco das histórias dos reis, né? Até aí, de Jerusalém, de Judá, os reis israelitas e os reis de Judá, né? E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?